Uma boa noite a todos com a bênção de Deus, amém? Abra a sua Bíblia, você que a trouxe, em Provérbios de número 3, do verso 1 ao verso de número 4. Provérbios de número 3, de verso 1 ao 4. Nós vamos estar aí meditando na palavra do Senhor. O tema da nossa ministração nesta noite é o caminho da lembrança. Amém? O caminho da lembrança. Provérbios 3, de 1 a 4. Oh, aleluia. Provérbios 3, de 1 a 4. Ele diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Feche os seus olhos, liga o seu pensamento ao Pai. Senhor, nós queremos entrar mais uma vez na tua presença e oração. Queremos aqui, ó Pai, te agradecer, louvar o teu santo nome, dizer a ti, meu Deus e meu Pai, que somos dependentes, dizer ao Senhor que precisamos da tua misericórdia, da tua graça. Estamos aqui, meu Deus e meu Pai, a cada momento. Que o Senhor, meu Deus, nos envolva nesta noite. Fale conosco, ministra aos nossos corações. Oramos te agradecendo em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar todos em nome de Jesus. Irmãos, quando eu fui preparar essa mensagem, porque eu não preparei todas as mensagens antes, eu estou sendo levado pelo Espírito Santo a cada dia, e todos os dias eu estou preparando essas mensagens. E hoje de manhã, eu orando a Deus e pedindo a Deus uma direção, eu fui a Maringá, e na volta, quando eu estou voltando de Maringá, Deus coloca no meu coração para falar sobre lembrança. Deus coloca no meu coração que nós temos algumas coisas em nossas vidas que nós queremos esquecer. É ou não é? Tem algumas coisas na nossa vida nós queremos que fique para trás, que não podemos até, né? E queremos esquecer mesmo. Algumas coisas, isso é um dia mau, aquele dia que parece que não acaba, aquele dia que parece que tem 26 horas, não tem só 24, não acaba aquele dia porque foi um dia ruim, um ano mau que não quer acabar, e a gente quer esquecer, né? Uma frustração no relacionamento, uma frustração no casamento, a gente quer esquecer. Tem coisas na nossa vida que realmente nós queremos esquecer, coisas que nós perdemos, pessoas em qual nós confiamos e nos traíram, e a gente quer esquecer tudo isso. E tem coisas que a gente quer lembrar, a primeira casa, a casa nova, o dia do casamento, a gente quer lembrar, a gente quer trazer sempre a memória. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai ver que existem várias lições para nós, e vários pedidos para nós lembrarmos de algo. Eu posso me lembrar de Eclesiastes, quando o escritor de Eclesiastes, ele diz assim, que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então lembrar de algumas coisas da nossa vida é necessário, ter algumas coisas na nossa mente premente é necessário. Quem estuda tem que lembrar daquilo que aprendeu, porque se não lembrar do que aprendeu, não adianta nada estudar. E às vezes a gente costuma dizer que dá um branco, a gente não lembra de mais nada. Mas na nossa vida, na nossa caminhada cristã, Deus nos ensina que existem algumas coisas que precisamos aprender. No texto que precisamos lembrar, no texto nós acabamos de ler, Provérbios 3, o verso 1 diz assim, Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Então uma coisa que eu aprendo aqui, que nós não podemos esquecer daquilo que Deus tem nos ensinado. E nesta noite eu quero trazer algumas coisas que nós não podemos esquecer nesse ano de 2016. Nós não podemos se esquecer de forma alguma, de jeito nenhum, porque são padrões para que a gente possa viver melhor.
São padrões para que a gente possa ser uma pessoa inabalável, para que a nossa família Deus ele está preocupado com a tua resposta. E o texto que nós acabamos de ler, é claro como ele diz, que se nós invocarmos, ele vai responder. E se nós não invocarmos, ele vai responder? Não. Se nós clamarmos, ele vai responder. E se nós não clamarmos, ele não vai responder, mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja passando por problema. E ele sabe que você está passando por problema, que você tem doença, que você tem adversidade. Ele sabe de tudo isso. Mas isso não comove o coração de Deus. A sua dor não comove o coração de Deus. O seu problema não comove o coração de Deus. Pastor, isso é heresia. Não é heresia. Não é heresia. Você quer ver como não é heresia? O cego de Jericó, vamos no Novo Testamento, o cego de Jericó, ele está à beira do caminho, e a Bíblia Sagrada diz ali, que Jesus está passando naquele local. Jesus sabia que aquele homem estava cego, sim ou não? Sabia. Jesus fez alguma coisa por aquele homem, sim ou não? Não. Simplesmente passou. Quando ele percebeu que Jesus ia passando, e a Bíblia diz isso, o cego fez o quê? Começou a clamar. Começou a clamar, a buscar. Começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a clamar. Quando ele clama, a minha Bíblia diz que o que acontece com Jesus? Jesus para poder atender o clamor daquele homem. Então nós temos que aprender que Deus, ele não vai agir na nossa vida por causa da nossa dor. Ele não vai olhar para você e vai dizer: coitadinho de fulano, está sofrendo, eu vou lá atender ele. Não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. A Bíblia ainda conta a história ainda da mulher hemorrágica. Aquela mulher hemorrágica estava no meio da multidão, sim ou não estava? Jesus estava onde? No meio da multidão. Jesus sabia que aquela mulher estava enferma ali? Sabia. Jesus fez alguma coisa por aquela mulher? Não. Não fez. Ele só fez quando ela tocou nele. A atitude daquela mulher fez com que Jesus parasse e curasse ela. Povo de Israel, quando Deus chama Moisés, e nós falamos muito sobre Moisés, mas quando Deus chama Moisés, Deus olha para Moisés, conversa com Moisés e diz assim: olha, eu estou vendo o sofrimento do meu povo. Olha a expressão de Deus: eu estou vendo o sofrimento dele, eu sei que eles estão passando por problema, mas agora eu ouvi o seu clamor e resolvi tirá-los do Egito. Enquanto não houver clamor, enquanto nós não clamarmos, enquanto nós não tivermos atitude de buscar a face do Senhor, Ele não vai se manifestar sobre a nossa vida ou sobre a nossa família. Não vai. Às vezes a gente fica de braços cruzados esperando que Deus vai fazer alguma coisa, mas não oramos, não buscamos a face dEle, não se esforçamos, e aí Deus não vai fazer absolutamente nada. Nós nos tornamos pessoas inabaláveis quando nós entendemos que o nosso sofrimento não comove a Deus. Não comove a Deus. O que faz Deus verdadeiramente fazer alguma coisa é o clamor, é você buscar a face dele e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Aqui tem um outro cego que Jesus chega, e o cego está todo ceguinho, todo cheio, todo troncho. E aí Jesus simplesmente não faz nada, enquanto esse cego não se manifesta. Nós temos que se manifestar, meu irmão. Nós temos que orar, nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos que clamar ao Senhor pela nossa vida, pela nossa família. Nós temos que abrir e rasgar o nosso coração e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu sei que o Senhor me conhece, eu sei que o Senhor sabe de tudo, mas eu preciso da tua ajuda, da tua misericórdia. Amém ou não amém? Quantas pessoas recebem, outras não. Deus tem filho exclusivo? Sim ou não? Deus ama um mais que o outro? Não. Deus nos ama de forma igual. Por que uns recebem e outros não recebem? Existem vários fatores, mas o principal fator é que alguns não clamam, alguns não buscam a face do Senhor, alguns não oram. A situação está complicada e não ora, só fica reclamando, só fica murmurando. Então entenda isso: Deus não age. Nós devemos não esquecer disso. Deus não responde à dor, mas responde à busca. Segundo, não devemos esquecer de que o teu entusiasmo
será o entusiasmo das pessoas que estão do nosso lado. O nosso entusiasmo será o entusiasmo das pessoas que estão do nosso lado. Se você for mole, as pessoas que estão do seu lado vão ser mole. Se você acochambrar, as pessoas que estão do teu lado vão acochambrar. Olha só o que diz aqui um texto, lá no livro de 2 Reis, livro de 1 Samuel, capítulo 14. Abre lá comigo, você está com a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 14, do versículo 3 ao versículo de número 7, de 3 a 7. Diz assim, ó. Vou dar aqui vários nomes para quem vai ter filho aí, que vai ter uns nomes bem legais para pôr o nome dos filhos, tá? Vai lá, vamos lá. Aías é uma. Filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Trazia a estola sacerdotal, o povo não sabia que Jonatã tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatã procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro uma outra. Uma se chamava Bozés e a outra Sené. Uma delas erguia ao norte, defronte de Miquimás, e a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatã ao seu escudeiro: vem e passemos a guarnição desse incircunciso. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Ó, o verso número 7. Então seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Fala assim comigo, fala: a tua disposição será a minha. Você já imaginou, meu irmão, o pastor Ademir aqui em cima deste altar, pregando desânimo para vocês? Como que ia ser a vida de vocês? De que forma vocês iam lidar com as adversidades, com os problemas? Acochambrados, de qualquer jeito. Por quê? Porque aquilo que eu transmito tem que entrar no teu coração, tem que fazer efeito na tua vida, para você levantar a cabeça e viver de forma diferente. Porque a gente acostuma viver de um jeito, e a gente acha que só esse jeito é o jeito de se viver. Eu quero dizer para você, há um jeito diferente de se viver. Há um jeito de você viver de cabeça erguida, independente de qualquer coisa. Aqui nesse texto aqui, estão lá os homens de Davi, aproximadamente 600 homens, sentados, acochambrados lá junto com Davi, porque Davi sentou, todo mundo sentou. Quando você desanima, a tua família desanima, o teu filho desanima, a tua filha desanima, o teu vizinho desanima, o teu irmão que está do teu lado desanima, porque é contagioso esse negócio. E aí de repente está lá todo mundo lá junto com Davi, mas o filho de Davi, ele fala, o filho de Saul, ele fala assim: não, nós não podemos ficar aqui esperando o inimigo atacar. Vamos lá, pegou o seu escudeiro e falou para ele: vamos comigo. Se Deus tem que nos dar os filisteus nas nossas mãos, com o exército inteiro, ou só com nós dois, Ele vai dar. Então vamos lá, vamos. Aí ele fala e tal, daí o escudeiro fala assim: meu amigo, estou com você. O teu entusiasmo, a tua força será a minha força, será o meu entusiasmo. Estou com você no largo, aleluia. Meu irmão, nós temos que ser altivos dentro da nossa casa, onde a gente trabalha, porque senão a gente chega e contamina o nosso ambiente. O ambiente é contaminado tanto pela força, pela ousadia, pela garra, pela determinação, pelo encorajamento, quanto por alguma coisa ruim, como desânimo. Desânimo. O que é desânimo? Desânimo é falta de ânimo. O que é falta de ânimo? É falta de entusiasmo. Nós temos que levantar a cabeça e começar verdadeiramente a sermos entusiastas, dizer: não, a situação está ruim, mas ela vai melhorar em nome do Senhor Jesus. Não aquela expressão do ratinho, né? Está ruim, mas está bom. E tem gente que vive assim: está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Se está ruim, como é que pode estar bom? Como é que pode estar bom se está ruim? E aí você cruza os braços porque está ruim. Então está ruim, está bom, está ruim, está bom. Vou viver a vida ruim achando que está bom. Deus não quer que a gente viva dessa forma.
Deus quer que a gente seja pessoas ousadas, determinadas. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia daqueles que retrocedem, mas espírito de coragem daqueles que avançam. É esse espírito que está sobre a tua vida, é o espírito de avançar, é o espírito de não retroceder, é o espírito de viver uma vida alegre para a glória de Deus, passando pela luta e dando glória a Deus, como diz lá o nosso irmão Lázaro, né, que sumiu também. Passando pela luta, mas dando glória a Deus, dizendo: não, eu vou passar, eu não vou ficar, porque deserto não é lugar de você construir casa, deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem. O deserto vai passar e a glória de Deus vai ser sobre a tua vida, para a glória do nome dele. O teu entusiasmo é o que vai entusiasmar a tua família, a tua igreja, as pessoas do teu lado. Se você chegar e falar assim: ei, meu Deus, lá vem 2016, de novo a mesma coisa, ô segundona braba, né? Tem gente que fala assim: ô segundona brava, vai ser brava mesmo, vai até te morder se você não tomar cuidado, porque você já profetizou que vai ser ruim. Ao contrário, levanta na segunda-feira com sono. Quem que não levanta na segunda-feira com sono aqui diz amém? Ana, achei que era só eu. Segunda-feira é complicado para levantar. Para pastor então, é ruim levantar segunda-feira de manhã, mas tem que levantar. Você vai fazer o quê? Tem que levantar. Então, em vez de você levantar reclamando da vida, toda reclamoso, toda reclamosa, mais um dia, que não sei o quê, não, levante dizendo: Senhor, obrigado, porque eu estou levantando, porque o Senhor me deu vida, porque eu posso ver, porque eu posso ouvir, obrigado, porque essa semana vai ser a melhor semana da minha vida. Aleluia. É diferente do que quando você entra numa segunda-feira reclamando já: segunda-feira vem a maldita, coisa ruim, lá mal uma semana, e a semana se arrasta, ruim, complicada. Quando você profetiza na segunda-feira, a semana passa que você nem vê, passa rapidão, e você entusiasta, entusiasmado: não, nós vamos, e para a glória de Deus, nós vamos em nome do Senhor Jesus. Terceiro, não devemos esquecer de que devemos ouvir as pessoas que estão do nosso lado. Ensinamentos da Bíblia. Ouvir as nossas esposas. E você tem que ter um ouvido bom para ouvir as esposas, que é um contexto que diz aí que a esposa fala 10 vezes mais do que o esposo. É muita palavra. Eu não lembro agora quantas palavras ao todo a mulher fala durante o dia, mas é muito mais do dobro do que o homem fala. E o homem fica quietinho, a mulher fica em casa, e o homem fala o dia inteiro, e vai, pá. E aí quando ele chega em casa, as palavras da mulher estão tudo novinha, tudo zerada. E ele tem que ouvir tudo. A gente tem que ouvir as pessoas. Olha só o que diz aqui, segundo Reis capítulo 5, de 11 a 24. Segundo Reis capítulo 5, de 11 a 24. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava que ele sairia ter comigo, posseia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nele e ficar limpo? E voltou-se e foi-se indignado. E foi-se com indignação. Então se chegaram a ele os oficiais, lhe disseram: meu pai, se eu tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Aqui tem duas coisas que este homem ouviu, duas pessoas que esse homem ouviu, para poder se tornar limpo. A primeira pessoa foi a menina que era escrava dentro da casa dele. Menina que era escrava, que falou assim: olha, tem um homem de Deus lá, e se você for lá, vai lá, porque se você for, a coisa vai acontecer. Ele teve que ouvir essa menina, uma menina insignificante, uma escrava dentro da casa dele.
E aí ele pegou, ouviu aquela menina, mas não fez o que ela mandou. Ela foi lá para o rei, depois foi para outro rei, os reis ficaram bravos, e aí mandaram ele lá. E aí que ele vai para o profeta. Quando ele chega lá para o profeta Eliseu, ele chegou lá, e ele achou que Eliseu, porque o cara era o cara comandando o exército. Então quem que ele achou que ia responder por ele? O próprio Eliseu. Que Eliseu ia lá, ia conversar, mas não foi isso que aconteceu. Quando chega o leproso Naamã na porta da casa de Eliseu, Eliseu chama o seu moço, Geazi ou Geazi, lê-se como alguém quer ler aí, eu chamo de Geazi. Chega Geazi, e aí ele fala assim: olha, vai lá e fala para o camarada que ele precisa entrar lá no rio Jordão e se banhar 7 vezes, e depois quando ele sair ele vai ser limpo. Vai lá e fala para ele. Ele teve que ouvir de novo alguém que para ele não tinha expressão. Ele não tinha, e ele fica bravo, ele fica irado, porque o menino chega lá e fala: olha, o profeta pediu para o senhor ir lá naquele rio, e lá se banhar. Ele ficou doido. Onde é que já se viu? Eu sou o cara, e o profeta não se digna vir falar comigo? Não. Aí alguém repreende ele. Quem gosta de ser repreendido aqui diz amém. Nós não gostamos de ser repreendidos, não gostamos de ouvir conselhos. Nós temos uma máxima no conselho que é: se conselho fosse bom, vendia-se, não se dava. Nós somos assim, nós não gostamos de ouvir conselho. Filho não gosta de ouvir conselho do pai, pai não gosta de ouvir conselho do filho. Nós não gostamos de ouvir conselho um do outro, não gostamos de ouvir conselho de pastor, de discipulador. Não, mas quem que esse cara pensa que é? Nós agimos assim, e às vezes nós erramos tanto porque não ouvimos conselho, pecamos tanto porque não ouvimos conselho. Depois que eu estou sendo discipulado do pastor Enoque, algumas coisas que eu queria fazer, eu não fiz, ardeu meu coração, porque eu queria fazer, e ele falou: não faz, não vai dar certo, não faz, mas eu queria fazer. Mas eu ouvi, tenho que ouvir, ouvir outras pessoas. Eu queria colocar o Casa de Paz dentro da igreja, e anunciei no site, anunciei na internet que a gente ia começar, coloquei a data, e um dia nós estamos viajando, eu e o Márcio, e no caminho de volta o Márcio fala: pastor, não é hora de colocar o Casa de Paz. Rapaz do céu, tive que ouvir o Márcio, mas na hora eu queria matar ele. É que estava longe do Rio Vaí já, senão tinha afogado ele lá no Rio Vaí. Por quê? Porque meu coração estava: não vamos fazer, vai acontecer, que não sei o que. De repente o Márcio fala: pastor, não é hora. E o Márcio ainda não era discipulador, não era um dos nossos líderes ainda, estava começando a caminhar, e Deus usou o Márcio para falar comigo. Eu gostei na hora? Claro que não, já falei para ele que Deus deu livramento para ele. Deus deu um livramento grande para ele lá, nessa viagem. Eu não gostei, eu não gosto de receber repreensão, eu não gosto de ser repreendido, eu não gosto, mas eu preciso ouvir as pessoas. Nós não gostamos de ser repreendidos e não gostamos de receber conselho de ninguém, principalmente se nós julgarmos que a pessoa é menos do que nós, porque nós temos, já falei isso, o nosso padrão para julgar a gente é muito alto. Ninguém está no nosso naipe, ninguém está no nosso nível. Ontem eu assisti uma entrevista no SBT, depois do Silvio Santos, com o Bispo Macedo. Alguém assistiu aqui? Vocês são ruins de dormir tarde, hein? Assistiu lá? E o Bispo Macedo, alguém perguntou para ele, o repórter perguntou para ele lá, falou para ele assim: ô bispo, o senhor tem muitos inimigos e tal, e tal, e tal, e o senhor falou assim: olha, eu não estou nesse nível, eu estou num outro nível, meu nível não é esse nível não, deixa eu falar, meu nível é muito maior do que esse, meu nível é outro nível diferente. Nós nos colocamos como no nível muito superior, nós achamos que estamos num degrau muito superior, e muitas vezes nós estamos num degrau lá embaixo, muitas vezes nós estamos lá, sabe, não somos nada, não somos ninguém, e não queremos ouvir, porque achamos que as pessoas que vão nos ajudar, que vão fazer com que a gente venha viver de forma diferente, são menores do que a gente. Nós não podemos ter esse conceito. A própria Bíblia diz claramente que esse homem chamado Naamã, ele tem que ouvir primeiro aquela menina, que era a escrava da casa dele. Segundo, o menino que era o auxiliar do profeta. Nós precisamos ouvir as pessoas. Nós vamos dar ouvido que as pessoas falam. Precisamos ouvir, parar e ouvir, se nós quisermos verdadeiramente
fazer algo diferente. Não devemos esquecer disso. E para terminar, quarto, não devemos esquecer de que a orientação que nós seguimos determina o futuro que nós criamos. Vou repetir. Nós não podemos esquecer que a determinação ou a orientação que nós seguimos determina o futuro que nós criamos. Pastor, o que é isso? Olha só o que diz aqui João, capítulo 9, de 1 a 7. Lá no Novo Testamento, João capítulo 9, de 1 a 7. Olha só o que diz aqui. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois disso, cuspiu na terra, e tendo feito o lodo com saliva, aplicou nos olhos do cego, e disse-lhe: vai ao tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Voltou vendo. Por que esse homem voltou enxergando? A Bíblia diz que era cego de nascença. Por que ele voltou enxergando? Porque ele verdadeiramente obedeceu, ele verdadeiramente ouviu e ele praticou o que Jesus pediu para ele fazer. Ele seguiu uma orientação de Jesus. E a orientação de Jesus era: você vai atravessar a cidade, você vai lá no tanque de Siloé, você vai se lavar nele, e a hora que você se lavar, você vai ser curado. Se ele não tem seguido essa orientação, ele tinha comprometido o futuro dele. Às vezes, nós não queremos seguir orientações da parte da Bíblia, e nós comprometemos o nosso futuro. Nós comprometemos. Você acha que as pessoas no teu serviço, eles vão te honrar porque você é bonitinho? Porque você trabalha bem? Não. As pessoas só vão te honrar no teu serviço, você só vai ser promovido quando elas olharem em você e veem em você a capacidade de seguir orientações. Se você não tiver capacidade de seguir orientações, você pode ser o melhor profissional. No primeiro corte que tem, você vai ser mandado embora. Agora, se você tem a capacidade de ouvir orientação, se você tem a capacidade de parar, de seguir essas orientações, aí você vai ser promovido. Aí você vai ser promovido. Por quê? Porque a pessoa olha em você um potencial. E você está determinando o teu futuro. Você está determinando o que você vai ser. Quando você entra numa empresa, você tem que ser o melhor funcionário dessa empresa. Pode chamar você de puxa-saco, não se preocupe com isso. Você tem que ser o melhor funcionário. Tudo que pedir para fazer, vai e faça. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Esteja sempre à disposição. Nunca diga não. Nunca diga não. Eu trabalho no Instituto Pai, e sou assessor do Edmar. E quando a gente começou a caminhada, tinham vários assessores, muitos assessores. E aí de repente foi, cada dia, cada semana, cada mês, um ia sendo dispensado. Um ia sendo dispensado, ia sendo dispensado. E um dia alguém pediu para uma pessoa fazer algo, e essa pessoa falou assim: eu não ganho para isso. Eu não estou aqui para isso, eu não ganho para isso, meu salário não é para fazer isso. 2 semanas depois, essa pessoa estava sendo demitida, porque não soube ouvir uma orientação, porque não soube verdadeiramente fazer mais. Então nós precisamos fazer mais. Só vai verdadeiramente se destacar aqueles que souberem ouvir uma orientação. Se você não souber ouvir uma orientação, você não vai progredir. Na nossa vida cristã, na nossa caminhada de 2016, é assim. É assim, temos que ouvir as orientações, seguir as orientações e fazer um futuro melhor em nome de Jesus. Amém ou não amém? Nós precisamos fazer isso. Nós temos que não esquecer disso. Por isso nós temos que trazer à memória o que vai nos dar esperança. Trazer à memória, não esquecer das coisas práticas da vida, daquilo que vai mudar a nossa história. Não podemos esquecer de que Deus não responde à dor, e sim à busca. Não devemos esquecer que teu entusiasmo será o entusiasmo das pessoas que estão do seu lado. Não devemos esquecer
de que devemos ouvir as pessoas que estão do nosso lado. E não devemos esquecer de que a orientação que nós seguimos vai determinar o futuro que nós criamos. Qual é o futuro que você quer? O que você quer para a tua família? O que você quer para 2016? O que você quer? Eu quero o melhor para a minha família. Eu quero o melhor para a minha vida. Eu quero me tornar uma pessoa inabalável, que venha vento de tudo quanto é canto, mas eu estou na rocha, chamado Jesus Cristo, em nome de Jesus.